Olá pessoal, nesse vídeo eu vou contar uma dica rápida para vocês que moram em apartamento ou que moram em casa, mas querem transplantar orquídea de vaso sem fazer muita bagunça. Eu moro em apartamento, então às vezes eu preciso fazer esse transplante e criei algumas estratégias e vou compartilhar com vocês. Primeiro, a gente precisa saber quando fazer esse transplante, No caso, eu indico que a gente faça isso uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos no máximo, para o substrato ficar sempre novo. A orquídea não tira os nutrientes do substrato, mas ele precisa estar renovado para que ele não comece a contaminar, apodrecer, alterar o pH. Então a gente precisa ir renovando esse substrato para ela sempre ter um substrato novo. Nesse caso, eu tenho aqui uma epidendrum, ela já está comigo há bastante tempo. Eu e a minha irmã, a Sama, fizemos a germinação das sementinhas dessa epidendrum lá em 2015. Então, já tem um tempo, Cuidamos da semente, das plântulas, tiramos do laboratório do cultivo in vitro e ela já floresceu comigo algumas vezes. Essa planta, ela estava no canto da minha sacada com algumas outras plantas que eu tinha lá, paineiras, alguns temperos, e acabou ficando com cochonilhas, eu não percebi. Eu só percebi quando eu fui tirar ela para fazer esse transplante, porque eu já sabia que estava na hora de trocar o substrato. Então eu vou fazer esse vídeo sobre como a gente vai trocar o substrato e o próximo vídeo sobre como eu vou remover as cochonilhas, para que a gente tenha essa plantinha mais saudável, sem essas pragas invasoras. Então, a primeira dica para a gente trocar o substrato de uma planta sem fazer muita sujeira é usar um saco de lixo. Por quê? A gente coloca o vaso dentro desse saco de lixo e faz com que assim a gente não fique espalhando, o substrato pela casa. O substrato fica aqui dentro, Então, percebam que ele é maior que o vaso da minha orquídea, então isso faz com que eu tenha espaço para literalmente arrancar essa planta daqui, Sem me preocupar que isso vai gerar algum tipo de problema, que vai ficar sujando toda a minha casa, o meu apartamento. Então vocês percebam que quando eu ergo aqui, eu tenho algumas raízes, eu tenho aqui alguns pseudobulbos secos, e uma coisa que é importante que vocês saibam é que é bom evitar ficar podando. A gente não poda a orquídea, não existe, podas de orquídeas, a gente faz uma limpeza. Então quando eu preciso transplantar, eu percebo que tem alguns galinhos, como esse aqui, é um galinho bem seco, a gente sabe que ele já não tem mais nutriente, então ele vai embora. Eu posso pegar aqui e cortar, esse galinho seco também, remover ele da minha planta. Então eu vou fazendo uma limpeza para que essa planta fique com só os galhos que estão verdinhos, que estão funcionais, e não vou cortando folhas, não vou cortar galhos que estejam eventualmente, com cor, com vida, porque a ideia não é ficar podando. A gente sabe que são órgãos, da orquídea, as folhas, as raízes. Se a gente corta, a gente está cortando órgãos delas, então é melhor a gente não fazer isso. Bom, então agora eu vou fazer a limpeza dessa orquídea. Vou tirar essa parte aqui. Opa. Tirar essa parte aqui. Percebam que eu só estou tirando as partes que estão bem secas, certo? Não estou cortando partes verdes, partes que ainda são funcionais. Ó, esse eu estava até aqui verdinho, então eu cortei também. E agora a ideia é tirar o máximo possível de substrato que a gente conseguir. Por quê? A gente precisa trocar, Eu tô tampando aqui só para não dar sujeira, certo, pessoal? Mas a ideia é que a gente remova esse substrato, deixando só as raízes. Pode pôr a mão na terra, quem tem um pouco de nojinho pode pôr luva, Mas não tem nada de
de mal aqui, não vai fazer nada de ruim para nós, não tem nenhum problema. Então vai removendo aqui. Percebam que eu não tô cortando as raízes. Eu passo a mão, eu vejo que elas estão todas saudáveis, então não tem necessidade de ficar cortando, né? Cortando as raízes. Agora, então, eu consegui remover a maioria do substrato e agora eu posso fazer o plantio no substrato novo. Como eu falei para vocês que essa planta, ela tá com cochonilha, então eu vou fazer um procedimento antes de plantar e depois eu vou plantar. Eu vou fazer em 2 vídeos diferentes, porque eu sei que tem pessoas que só querem saber como a gente replanta e não tem o problema da cochonilha, né? Então elas assistem só a parte de plantar a orquídea, mas tem as pessoas que têm interesse em saber como a gente faz para se livrar dessas, né, cochonilhas. Então eu vou mostrar para vocês em um vídeo separado e quem tiver interesse pode assistir e logo eu volto para incluir ela no substrato novo. Bom, pessoal, sugiro que vocês vejam o vídeo aqui, né, um vídeo completo sobre como eu posso remover as cochonilhas. E agora a gente vai terminar de replantar essa orquídea. Então percebam que eu ainda estou com o meu vaso aqui, né? Eu vou virar ele todo dentro aqui desse saco de lixo para eu remover todo o substrato que tem aqui dentro. Lembrando que eu posso reutilizar o mesmo vaso desde que eu não tenha problemas com fungo, bactérias, né? Coisas que poderiam apodrecer a raiz da minha orquídea. O meu vaso, ele tá saudável, eu tinha cochonilha nas flores, nas folhas, mas ele não afetou, né, em nada aqui meu vaso. Removo todo o substrato e começo a preparar um substrato novo. Primeira coisa é colocar argila expandida, pedra, né, alguma coisa para ajudar a drenar bem esse vaso. Nesse caso eu optei pela argila expandida porque o vaso já é pesado, é um vaso de barro, então não preciso de nada para dar peso, né, para segurar esse vaso de pé. Então eu posso colocar argila expandida, que vai ajudar a dar essa drenagem nesse meu vaso para eu plantar minha orquídea da melhor maneira possível. Depois dessa camada eu vou colocar substrato, que é composto por casca de pinos, carvão e um pouquinho de isopor. Faço uma camadinha aqui de base e coloco a minha planta aqui. E eu vou colocando, deixa eu trazer mais perto, o substrato até que ela fique bem acomodada. Cuidando, claro, para que ela não fique afundada no substrato. Então eu vou dando uma ajeitadinha, subindo um pouquinho ela, para que ela fique bem acomodada e desse jeito eu não tenho nem ela tombando, nem ela afundada, né, dentro do meu substrato. Essa orquídea Epidendrum também pode ser plantada como uma orquídea terrestre. Tem pessoas que plantam nos jardins, né? Então a gente pode misturar a esse substrato uma terra vegetal. Eu coloco uma proporção de 50-50, mais ou menos. Não deixo só a terra vegetal para não ficar aquele substrato muito compacto. Coloco também a casca de pinos, porque assim ela consegue drenar melhor também, né? Faz com que não fique água acumulada. E temos a nossa plantinha pronta, né? Uma coisa que a gente pode fazer também é remover os cakes, aproveitar que nós estamos replantando e remover. Eu já fiz um vídeo sobre cakes, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas percebam que esse já está grande, né? Já tem as raízes bem formadas e a gente pode plantar ele aqui do ladinho, com bastante cuidado, para que ele consiga se desenvolver e crescer também. Esse aqui tá um pouco menor, mas tem raízes boas, tem raízes grandes, a gente consegue soltar, vejam, facilmente, não fica quebrado, né? Ele não vai ser um rompimento muito dramático, muito drástico, a gente solta ele levemente e consegue então colocar aqui do ladinho
e deixar ele para que ele volte a crescer agora sem a plantinha que era a mãe dele, né? Agora ele vai crescer individualmente. Esses dois cakes são clones dessa planta aqui, então eles vão ter a flor, né, da mesma cor, o mesmo tipo de florescimento, e eles vão ter uma estrutura muito parecida com a planta mãe, porque a gente chama de clones, né? Eles são geneticamente idênticos. Bom, gente, agora nosso vaso já está pronto. A gente pode levar eles para o lugar onde eles vão ficar. No caso, eu vou deixá-la separadinho, porque ela tinha algumas cochonilhas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!